É com muita alegria que estamos aqui no culto presencial e vamos meditar numa palavra simples, em um salmo que Deus tocou meu coração. Mas tudo na Bíblia tem fundamento, tem base, tem alimento, tem conhecimento, sabedoria, edificação para a nossa fé. É o Salmo 13. Esse salmo fala da extrema tristeza de Davi, juntamente com o Salmo 31, também vou tirar dois versos. Mas vamos ler o Salmo 13. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Aqui há 4 perguntas. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas, aqui muda o sentido, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra. Oh, Deus. Por mais que a gente lê e sabe, precisamos da tua presença. Porque falar a tua palavra na tua presença, ao abrir da minha boca e ao ouvir-nos, concede-nos a tua graça. Porque Paulo diz que devemos falar palavras que produzem graça naqueles que ouvem. Ó Jesus, tem misericórdia, fala conosco, em nome de teu precioso nome. Amém. Amém. Todos sabemos do pecado de Davi, de adultério, assassinato. E os salmos, dizem certos teólogos, que 70% ou 65% são queixas e lamentações, e apenas 35% louvor. Geralmente, quando se fala em salmo, a gente pensa em alegria, louvor, o êxtase, admiração, exaltação, mas nem sempre é assim. Muitos salmos apresentam queixas e lamentação do povo de Deus, né? Recordando o passado triste e pedindo misericórdia para o presente. E nesse Salmo 13, apresenta uma extrema tristeza do rei Davi. Ele começa a olhar para dentro dele e faz perguntas sem nexo. Ele foge da teologia normal de Deus, que é o amor. Deus não desampara ninguém. Deus não esconde o rosto de ninguém. Deus está sempre pronto para ajudar. Mas Davi, na sua fraqueza, começa a olhar dentro de si e não vê nada de bom. E a primeira pergunta: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Já está falando uma teologia errada. Deus nunca se esquece do homem. Mas ele estava tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, como estavam os soldados dele na cidade de Ziclag, quando os amalequitas invadiram ali o acampamento, levaram as mulheres, levaram os filhos, e Davi ficou ali arrasado, e os seus soldados quase desmaiam de tanto chorar, ficou com a visão embaçada, perdeu a fé, mas Davi se esforçou no Senhor
e foi atrás dos amalequitas e tudo recuperou. Né? Os soldados de Davi choraram tanto que não havia mais nele força. E nós vemos na Bíblia alguns exemplos de homens que sofreram depressão, como Elias, que se escondeu numa caverna, o profeta Jonas, deprimido no fundo do navio, e muitos outros exemplos de depressão na Bíblia. E Davi também passou. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Ele estava orando, agoniado, aflito, pensando que Deus nunca ia lembrar dele. Outra pergunta: até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque os judeus, eles fazem uma oração, que quando Deus está com o rosto voltado para eles, eles são abençoados. Na colheita, na boa safra, na saúde, nos bens materiais, em tudo. Quando Deus resplandece o rosto, está a nosso favor. Mas algumas passagens da Bíblia diz que Deus escondeu o rosto deles. Escondendo, Senhor, o teu rosto, ficamos perturbados. Terceira pergunta: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Parece que a tristeza não acabava. Até quando, Senhor, ficará triste o meu coração cada dia? Parecia difícil se alegrar na extrema tristeza que ele estava passando. Uma depressão, né? Aqui falando no título, extrema tristeza. Você pode também comparar no Salmo 31, com outras palavras, vamos ver 2 versículos depois, a extrema tristeza de Davi. Ele pensou até que estava cortado de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco. E a quarta pergunta: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele estava se sentindo derrotado pelo inimigo, pelos seus perseguidores, pelo próprio Satanás. E essa tristeza, a extrema tristeza, ele estava sentindo a escuridão da morte. Então ele faz uma oração no verso 3. Atenta em mim, Senhor. Olha para mim, presta atenção em mim. Olha a minha situação. Alumia os meus olhos. Ele estava com os olhos se escurecendo. A escuridão da morte. Alumia os meus olhos. Faz eu enxergar uma esperança, para que não adormeça na morte. Olha que situação depressiva, triste que estava Davi. Mas aqui existe uma conjunção adversativa. O que é isso? Uma mudança de ideia, uma mudança de pensamento. A palavra mas. Repare aqui no versículo 5. Repita todo mundo: mas. Isso me faz lembrar um livro do Novo Testamento. Paulo escreve aos Efésios: todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos da carne, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas, repita de novo: mas Deus, que é riquíssima em misericórdia, com que o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou. Ali, mas Deus me vivificou. Mas Deus mudou meu cativeiro. Mas Deus me deu alegria. Mas Deus me deu livramento. Sempre tem um mas de Deus. Essa conjunção adversativa, essa mudança de ideia, essa metanoia, mudança de pensamento. Olha aqui, Davi, até o versículo 4, estava clamando, mas com os pensamentos voltados para si, sem esperança. Porém, no versículo 5, mas, agora ele alcançou fé. Muitas vezes na nossa vida,
as lutas são tão grandes, os problemas são tão difíceis, que parece que não temos fé. É ou não é? Quem já não ficou chateado na vida? Chateado no trabalho, chateado em casa, ou até na igreja. Aborrecido, às vezes sem motivo, um sentimento que você não sabe explicar. Assim estava Davi. Muitas das vezes temos que analisar. Se a tristeza vem por uma provação, amém, você está aprovado. Mas se a tristeza vem porque você é culpado, aí é perigoso. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza de Deus opera arrependimento para a vida. É muito bom sentir a tristeza de Deus. Sentir que quando você pensa uma coisa errada, ou fala alguma coisa errada, o Espírito Santo, opa, você está saindo do caminho. É bom ter uma boa consciência, né, Mateus? Está com a consciência boa aí? Nada acusa? Então você está indo para o céu. Todos nós estamos assim, né? Mas, irmão, olha aqui, a partir do verso 5. Mas eu confio na tua benignidade. Olha aqui. Eu confio que Deus é benigno para comigo. Eu conheço a sua palavra. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele pode perdoar meus pecados e me colocar no caminho. Eu sei que Ele pode me levantar. Mas eu confio na tua benignidade. E na tua salvação meu coração se alegrará. Olha aí. Pensamentos de fé. Mudou o pensamento. Mudou tudo. Esqueceu a tristeza, esqueceu o problema que trouxe a tristeza, esqueceu a dificuldade que trouxe a depressão, agora já tinha fé. O versículo 5 já estava palavras de fé. Mas não, eu estou triste, eu estou acabado por dentro de mim, aconteceu isso. Mas eu confio que Deus é benigno, é bom para mim. Eu confio que Ele me perdoará. Eu confio e me alegro na sua salvação. No seu plano, antes da criação do mundo, eu confio que Ele não mediu esforço para ir à cruz por mim. Eu confio nessa bondade de Deus, nessa graça de Deus, nessa salvação de Deus, que nada eu pude fazer, Ele fez tudo. Eu confio. Assim alcançou Davi essa fé positiva. E no verso 6, cantarei ao Senhor. Olha aí, nos primeiros versículos, Senhor, eu estou triste todo dia. Senhor, o inimigo está prevalecendo. Senhor, por que tu virou teu rosto para mim? Por que tu se esqueceu de mim, Senhor? Olha que pensamento negativo. Você já pensou assim? Senhor, você já esqueceu de mim? Não está vendo o que eu estou passando? Mas aqui no verso 6, cantarei ao Senhor. Olha, pensamento novo, metanoia, mudança de mente. Porquanto tem me feito muito bem. Ele começou a meditar. Quem tem fé, medita. Quem não tem fé, não medita. Só pensa coisa ruim. Só pensa coisa negativa. É um homem negativista, sem esperança, pessimista. O que é a pessoa otimista? É que pensa que no final tudo dará certo, tudo será bem. Né? Mas o crente não pode ser só otimista e ficar parado. Todo otimista cristão tem que ser um homem entusiasmado, ocupado com Deus. E sendo otimista, que no futuro tudo dará bem. Você tem esperança, você é otimista. Vai acabar bem a sua vida. Mas você tem que ser um otimista ocupado, entusiasmado com a sua fé. Aleluia! Cantarei ao Senhor. Aí, no começo ele não queria cantar, só estava orando. Senhor, estou triste, estou acabado, não tem mais jeito. Ai, Senhor, é minha tristeza. Mas aqui ele mudou.
Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ele ficou meditando o que Deus já tinha feito por ele. Irmão, você já tem pensado quanto bem o Senhor te fez hoje? Quem tomou um cafezinho de manhã? Quem teve apetite para comer uma comidinha, mais ou menos? Quem teve falta de ar hoje? Quem teve uma roupinha mais ou menos para se vestir? Quem dormiu na rua hoje? Então é aqui, quanto motivo, quantos benefícios Deus já te fez hoje. Ele te guardou no trânsito, Ele te guardou na caminhada, Ele te guardou de bala perdida. Um dia desse aqui, o irmão Sérgio Passos, no culto da tarde, ele contou que estava passando na rua da feira, Santos Dumont, ali, a feira de quarta. Tinha um tiroteio, mas ele quando anda, ele contou aqui no testemunho, que ele fica em espírito de oração. Em espírito de oração. E entrou no meio do tiroteio e a bala não pegou ele. Ele não tinha para onde correr. Se ele corresse para frente, podia a bala pegar. Se corresse para trás, então ele continuou na dele, orando. E Deus o livrou. Então a Bíblia diz, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu orei esses dias pelo meu pai. Meu pai morreu, mas eu orei, Senhor, obrigado porque eu ajudei meu pai tanto, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu não estou pagando aluguel. Obrigado, Senhor. Orei hoje agradecendo. Como é bom você ter um coração agradecido e agradecer pelas mínimas coisas. A gente não sabe nem orar, já dá o joelho, me dá. Não, irmão. Tem tanto motivo, né, Clóvis? Para agradecer a Deus. E aqui, olha a gratidão do salmista. Cantarei ao Senhor, propósito de cantar. Por quê? Porque Ele me tem feito muito bem. Tem outro Salmo, 119, 17, ele fala assim, Senhor, dá-me vida para que eu observe a Tua palavra. Salmo 119, 17. Está pedindo vida para observar a palavra. Não está pedindo vida para viver no pecado, para observar a palavra. E no mesmo Salmo 119, o 17 é a pergunta. Dá-me vida, Senhor, para observar a palavra. Mas no mesmo Salmo, no versículo 65, tem a resposta. Senhor, me fizeste bem, segundo a Tua palavra. Ele pediu vida para meditar. Meditou, Senhor, fizeste bem, segundo a palavra que meditei. Tudo com a palavra, nada sem a palavra. Você só vai vencer o pecado, o mundo de Satanás com a palavra no seu coração. Constantemente. Vigiar 24 horas. Não adianta saber teologia, não adianta estudar a Bíblia, nada disso. Isso é bom. É a bagagem, o alimento, é a força, é o combustível. Mas se você não ser prudente, você perde tudo. No Salmo 31, que eu falei que ia mostrar um texto, esse Salmo também fala da extrema tristeza de Davi. É igual o 13. É fácil memorizar, não é, irmão? 13 e 31. Só mudar o número para trás. Vamos ver aqui o Salmo 31, versículo 10. Olha o título do Salmo, irmão. 31. Acharam aí? Davi roga a Deus que o livre na sua benignidade e exorta a confiar nele. O verso 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força me descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Agora veja o versículo 22. De tanta tristeza, olha o que ele diz. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado,
diante dos teus olhos. Porém, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Ele se sentiu cortado da presença de Deus. Por que isso aconteceu? Aqui diz, por causa das minhas iniquidades. Todos sabemos que a história de Davi, a espada nunca saiu da sua casa, né? Houve tragédia na família, por causa do seu pecado de adultério, perdeu filhos, se tornou um fugitivo, Saul o perseguindo, passou muito tempo nos desertos, nas cavernas, nas rochas, sendo um rei fugitivo. E aqui diz, no verso 10, a minha vida está gasta de tristeza, meus anos de suspiro, a minha força se descai por causa da minha iniquidade. Cuidado com a iniquidade, que é a prática do mal. Os olhos do Senhor estão sobre a oração do justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Porém, o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. A tentação, às vezes, se o homem de Deus não conhecer Deus, ele tem que tomar muito cuidado com a iniquidade, com os pensamentos de iniquidade. Tem que tomar muito cuidado, todo cuidado é pouco. E Davi se sentiu até cortado de Deus. Olha aqui o verso 22. Eu dizia na minha precipitação, na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Mas ele clamou, não obstante, porém, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Grifa essa palavra quando. Tem que ter um momento de clamar. Não é, irmão? Não se conforme em passar um dia todo sem orar. Se for assim, nós nem parecemos que somos cristãos. Nós precisamos de Jesus todos os momentos da nossa vida. Mas tem momento que você para clamar. E quando Davi resolveu ter aquele tempinho de clamar, ele reconciliou com o Senhor. Através de Jesus, né? Ele se sentia até cortado da presença de Deus, por causa do seu pecado e da sua tristeza que vinha da sua iniquidade. Então os irmãos podem em casa meditar mais com profundidade nesse Salmo 31. Interessante que nesse Salmo 31, veja o que diz o verso 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Olha, tu me remiste, Deus da verdade. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se o nosso espírito está entregue na mão de Deus, ele não se corrompe, por causa da semente que está em nós. Pedro escreve que fomos gerados de novo por uma semente incorruptível, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus que você escuta e lê, ela é incorruptível e te dá e te sustenta com espírito incorruptível. Mas se você não tomar cuidado com os pensamentos da iniquidade, vai corromper teu espírito e teu espírito vai deixar de ser fiel. No Salmo 78, versículo 7 e 8, os pais transmitiam ensino para os filhos da lei de Deus. E eles falaram assim: não sejamos como os nossos antepassados, que foram rebeldes e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nós devemos se preocupar que o nosso espírito
sejam conservados para aquele dia. Nossa alma seja conservada para aquele dia, nosso corpo seja conservado para aquele dia. Hoje eu estava estudando Ezequiel capítulo 20 e me deparei com um versículo que Deus é o que santifica. Porém, se Deus santifica meu espírito, minha alma, meu corpo, eu vou ficar de braço cruzado? Não, eu vou ter que conservar o meu espírito. Olha, irmão, presta atenção. A salvação, ela se perde se a gente não conservar o espírito, a alma e o corpo. Paulo escreve aos Tessalonicenses: o Deus de paz vos santifica em tudo, mas o espírito, a alma e o corpo sejam plenamente conservados. Quem dá o poder e a graça e a alegria e a força de você se conservar é Deus. Você não tem esse desejo de se conservar santo, mas temos que se conservar santo da presença de Deus, incorruptível, porque o pecado corrompe o espírito, corrompe a alma, corta a ligação com Deus. Adão e Eva pecaram, Deus tirou do jardim do Éden. Davi disse aqui no Salmo 31, estou cortado da tua presença. E Paulo exorta os romanos, considera a bondade de Deus e a severidade. Bondade se você permanecer fiel, e severidade, se for infiel, será cortado. Todo israelita que comesse fermento era cortado, não é? 7 dias na semana comerá pão asmo, que simboliza Jesus. Segunda Jesus, terça Jesus, quarta Jesus, quinta Jesus, sexta Jesus, sábado Jesus, domingo Jesus, segunda Jesus. Só pão asmo. Só pureza, santidade, santidade, pureza, verdade, alegria, amor. Cuidado com o fermento. Entrou fermento, é cortado. Está escrito em Êxodo 12, 15. Não poderia ter fermento, pão levedado. Se tiver, essa alma será cortada de Israel. E Paulo explicou aos romanos: se formos infiéis, também seremos cortados. Mas o Deus que é zeloso e que cuida de nós e nos dá sentimento, nos dá fé, nos dá tudo o que precisamos para a vida e piedade, como diz lá em Pedro, tudo que você precisa para uma vida piedosa, Deus te dá. É só conservar, né? Que Deus nos livre de perder o sentimento de Cristo. Paulo diz aos Filipenses 2,5: cada um de vós haja o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Um sentimento de misericórdia, de compaixão, de santidade, de pureza. Tudo isso vem de Cristo. Não vem de nós, né? Nós temos, ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, no nosso dia a dia, pode vir até pensamento da velha natureza, na mesma hora, tchum, mate o Agag na hora. Tchum. Saul não quis matar o Agag, sabe que Agag era o líder dos amalequitas. Os amalequitas sempre deram trabalho para o povo de Israel. Josué acabou com Amaleque, mas sempre sobra um amalequita para contar a história. Assim a carne sempre quer se levantar, sempre o amalequita levantando a cabeça, passa a espada nele, né, irmão? Os amalequitas é símbolo da nossa carnalidade, e Deus falou para Saul: mate Agag. Saul não matou, Samuel matou Agag. Exterminou com o líder dos amalequitas, que simboliza a carne, que sempre quer reinar na nossa vida. Mas Paulo diz: quem é de Cristo crucifica a carne com suas paixões e concupiscências. Está em Gálatas
capítulo 5, verso 24. Quando ele fala a relação das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, ele fala do fruto do Espírito, amor, paz, gozo, longanimidade. No verso 24 ele fala, os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então não veja o que não possa ver, não escute o que não possa escutar e não pense o que pode pensar. Trabalhei com um irmão, antigamente no Guarujá, um irmão muito santificado. Ele não deixava ir para o ponto do ônibus sozinho para vir para Santos, todo fim de semana. Eu dormia lá, na casa dos obreiros. Ele me acompanhava até o ponto, porque os cultos acabavam à tarde, ali um lugar perigoso. Por que você quer sempre me acompanhar, irmão? Eu sou teu anjo. Ele não ficava em casa, me acompanhava até o ponto, enquanto o ônibus não passava, ele não ia embora. O irmão Luiz Paulino. Eu estou lembrando dele agora, porque ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. O crente não pode pensar o que quer. O crente não pode falar o que quer. O crente não pode olhar o que quer. Dá para meditar nisso? Tem que ter controle no que olha, controle no que fala e, mais difícil, controle no que pensa. É verdade ou não é? É. Fazendo isso, nós estamos se santificando. Amém, irmãos? Fica com esse Salmo 13, medita em casa. Davi estava muito triste por causa da sua iniquidade, mas ele meditou. Não, me alegrarei nele, me alegrarei na salvação que ele me deu. Vou cantar, porque ele me fez muito bem. Mudou. Esse mas mudou. Às vezes você está cabisbaixo, porém, não, Jesus me salvou. Não, eu sou crente. Não, nem tudo está perdido, eu vou orar. Muda o sentido, né? Como mudou para Davi no Salmo 13. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra. A tua palavra é muito rica, a nossa linguagem é fraca. Mas eu creio que alguns momentos de meditação, o Senhor pode falar e ampliar dentro de nós novas coisas, novas alegrias, novos pensamentos. Eu não sei como o Senhor trabalha, mas quem lê a Bíblia, explica alguma coisa, o Senhor já está trabalhando, porque não é a nossa palavra, é a tua palavra. Amém. E a tua palavra é espírito e vida. Obrigado, Senhor, por esse culto, por esses momentos de fé. Agora, Senhor, eu peço que tu abençoe os irmãos que vão dizimar e ofertar para a tua casa. E vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Nos ajuda a cantar com fé o hino 312. Tu mesmo inspirou esses hinos aos homens antigos e nós repetimos a mesma letra, mas é para o Senhor. Como diz o Salmo 144, 9. A ti cantarei um cântico novo. É a ti que vamos cantar. Então receba o nosso louvor em nome de Jesus.